E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da função de corrente. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Dado o campo de velocidade para o escoamento permanente e incompressível em um canto, V igual a AX e versor menos AY, J versor com A igual a 0,3 segundo a menos 1, determine a função de corrente que resultará desse campo de velocidade. A partir daí, trace gráficos e interprete a configuração das linhas de corrente no primeiro quadrante do plano XY. Muito bem? Para resolver o exercício, eu vou recorrer às expressões que vimos nos últimos vídeos. Nós vimos que a componente U do campo de velocidade V é igual à derivada parcial da função de corrente ψ em relação a y. Vimos também que a componente Vy do campo de velocidade V é igual ao negativo da derivada parcial da função de corrente ψ em relação a x. Observando o campo de velocidade V desse escoamento permanente e incompressível, vemos que a componente U do campo de velocidade V é a x e que a componente Vy do campo de velocidade V é menos AY. Observe no quadro, portanto, as expressões obtidas até aqui. Bom, recorrendo a essas duas expressões, vemos que AX é igual à derivada parcial de ψ em relação a y. Sendo assim, a função de corrente ψ fica dada pela integral de del ψ del y em relação a y. E como nossa variável de integração é a variável y, x permanece constante nessa análise. Portanto, a minha constante arbitrária é uma função de x. Sendo assim, ψ é igual à integral de ax dy mais um f de x. Como eu estou integrando na variável y, ax é uma constante, portanto a gente obtém ax vezes a integral de dy, que é simplesmente y, mais f de x. Observe no quadro o resultado obtido até aqui. Muito bem? Vamos agora determinar ψ de forma geral, recorrendo a essa expressão. Note o seguinte. Vy é igual a menos AY, portanto, menos A vezes Y é igual a menos del ψ del x. Logo, del ψ del x é igual a vezes Y. A derivada parcial de ψ em relação a x nos dá, nesse primeiro termo, AY. Portanto, nós temos AY mais a derivada ordinária da função f em relação a x, já que, por hipótese, f depende apenas de x. Portanto, essa soma é igual a A vezes y. Analisando a igualdade, vemos que df dx tem que ser igual a zero. Isso só é possível se a função f for apenas uma constante arbitrária c. Logo, a gente determina de forma geral a função de corrente associada a esse campo de velocidade do escoamento permanente incompressível. Ψ em função de xy é a xy mais uma constante arbitrária c. Essa constante arbitrária c eu vou escolher igual a zero pelo seguinte fato. Eu quero que ψ na origem do meu sistema de coordenadas seja igual a zero. Eu quero que a função de corrente seja nula na origem. Portanto, assumindo que c é igual a zero, vemos que ψ em função de xy é igual a 0,3 vezes x vezes y. Muito bem? Recordando agora o que vimos no vídeo anterior, a função de corrente ψ representa a vazão
por unidade de profundidade entre duas linhas de corrente adjacentes. Portanto, Psi tem unidade de vazão por metro. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir do cálculo realizado. Vamos agora analisar a função de corrente no primeiro quadrante do sistema de coordenadas. A partir do gráfico obtido, nós podemos, portanto, tirar as seguintes conclusões. Primeiro fato: se você estiver sobre uma mesma linha de corrente, a função de corrente Psi permanece constante. Portanto, x e y são grandezas inversamente proporcionais. Logo, à medida que x aumenta, y diminui. Portanto, as linhas de corrente são curvas assintóticas conforme eu ilustro no quadro. Outra forma de você notar esse comportamento é analisando as componentes do campo de velocidade v desse escoamento permanente e incompressível. Perceba o seguinte: se eu estou no primeiro quadrante do sistema de coordenadas, x é maior do que zero e y é maior do que zero. Consequentemente, a componente u do campo de velocidade v é maior do que zero. Logo, na direção do eixo x, o escoamento se dá da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, a componente vy do campo de velocidade é menor do que zero. Logo, na direção do eixo y, o escoamento se dá de cima para baixo. Compondo esses dois raciocínios, você obtém, de forma qualitativa, as curvas ilustradas no quadro. Muito bem? Para que a gente possa agora fazer uma análise numérica, eu vou admitir que um ponto pertencente a essa linha de corrente que eu estou representando por Psi1 é o ponto de coordenadas 1 metro para x e 1 metro para y. Já para essa linha de corrente que eu estou representando por Psi2, nós temos x igual a 1 metro e y igual a 2 metros. E para essa terceira linha de corrente, que eu estou representando por Psi3, nós temos x igual a 1 metro e y igual a 3 metros. Agora note o seguinte: essa linha de corrente que eu aqui ilustro passa pela origem do nosso sistema de coordenadas. Consequentemente, a função de corrente associada à origem O é igual a zero, conforme era de se esperar, pois eu escolhi a constante arbitrária C igual a zero justamente para este fato acontecer. Muito bem? Bom, sendo assim, vamos calcular Psi1. Se nós temos x igual a 1 e y igual a 1, nós temos aqui 0,3 metro cúbico por segundo por metro. Já para Psi2, nós temos 0,3 vezes 1, que é 0,3 vezes 2, portanto, 0,6 metro cúbico por segundo por metro. Psi3, nós temos x igual a 1 e y igual a 3, portanto, eu vou colocar aqui em cima, Psi3 nos dá 0,9 metro cúbico por segundo por metro. Muito bem? Observe os resultados obtidos. Agora, conforme vimos no vídeo anterior, se você quiser determinar a vazão volumétrica por unidade de profundidade entre duas linhas de corrente quaisquer, basta tomar a variação da função de corrente das linhas consideradas. Portanto, se você quiser a vazão volumétrica por unidade de profundidade entre as linhas 0 e 1, basta fazer Psi1 menos Psi0. Muito bem? Portanto, 0,3 menos 0, nós temos 0,3 metro cúbico por segundo por metro. De forma análoga, se você quiser a vazão volumétrica por unidade de profundidade entre as linhas 1 e 3, basta fazer Psi3 menos Psi1. Psi3 é 0,9, Psi1 é 0,3, portanto, a vazão volumétrica por unidade de profundidade é igual a 0,6 metro cúbico por segundo por metro. Observe uma última vez no quadro os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.